dia 11/1/2000, o golpe. Por fim, as horas negras estão chegando, para todos aqueles que estão dando ouvido ao traidor. No deserto me tentou 3 vezes, mas tive força e o enfrentei ameaçando-o. Agora volta a tentar meu último enviado, que é João Paulo II. Um homem triste para toda a humanidade e para aqueles que me ouvem e me obedecem. Meu filho Bento, quantas vezes venho falando, cuidai para não cairdes no fracasso, porque meu adversário está solto. E ele, estando solto, vai procurar mudar toda a estrutura da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Meu querido rebanho, a vós está reservado tudo o que venho prometendo, e nenhum sairá de mãos vazias. Agora mais do que nunca, fazei por merecer, não esmoreçais, vendo o último golpe satânico. Tendo que ser assim, porque assim já está escrito, que um só iria comandar o mundo, e este já está se preparando. A terra está cercada por eles, mas não terão tempo de eliminar o que me pertence, para que se cumpra o que disse também. Venho para julgar os vivos e os mortos. Olhai, meus filhos, a razão de tudo isto é a fome pelo dinheiro. É um mundo capitalista e não mais cristão. Essas são as cobras mais venenosas que estão existindo. Esse tipo de serpente é daquela que envenenou Eva e depois Adão, e depois veio se alastrando e crescendo sem parar. Sua boca e o seu rabo a nada se compara do que existe na terra, com o seu tamanho. Se for possível, engole uma cidade inteira. Esse quer ver o meu mundo pegar fogo. Para os países europeus, o fogo já começou e não vai mais parar. Os meus desafiantes começaram a enfrentar o vírus da morte. A epidemia será grande. Só ficarão fora disso todos aqueles que estiverem firmes na fé e tiverem respeito para comigo e minha Santa Mãe. Procurai, filhos amados, andar sempre de prontidão. Um soldado que é convocado para ir à guerra não tira mais sua farda nem sua mochila. O mesmo quero de vós. Não deixeis mais de rezar o rosário, nem de participar da Santa Missa, pois são defesas para enfrentares esta fera. Lembrai-vos, não quero tristeza, nem choro, mas sim muita alegria entre vós. Procurai vossos cantos reservados para orar, se não encontrardes mais respeito dentro de minha casa. Está chegando a hora em que ela ficará vazia. Depois de João Paulo II, o céu se desligará da terra neste termo e não no abandono dos escolhidos. Minha promessa será cumprida. Não tenhais medo. O medo só será para todos os adversários que não dão mais importância ao meu chamado. Ouviste dizer, olho por olho, dente por dente. Que quer dizer? O olho servirá para olhar nos meus mandamentos, e os dentes servirão de rangido para os manipuladores, quando virem as trevas tomarem conta de tudo que lhes pertence. Não venho assustar ninguém com essa mensagem. Venho sim, como um cordeiro, filho do Altíssimo, manso e humilde para ter-vos só para mim, Jesus. Primeiramente, deixa eu mandar um abraço por um amigo que eu fiz agora, por esses dias. Um amigo de 13 anos. Para o menino lá que mora lá na casa do Eugênio, o Luiz Felipe. Tá, Luiz Felipe, um abraço aqui da família Conceição, especialmente de mim para você. E onde eu vi ainda que existe crianças com bastante inocência. Esse menino de 13 anos, esse dia eu vi ele puxando um carrinho na casa do Eugênio lá. Ele é um menino grande, um menino forte, tem 13 anos, mas brincando de puxar carrinho, coisa que a gente hoje quase não vê.
Então que eu te parabenizo e desejo toda a felicidade do mundo. Que mantenha essa inocência de criança, que isso logo passa. E daí só deixa saudade. Comentando sobre essa mensagem, o golpe. A gente está vivendo hoje, na atualidade, uma situação onde não tem como não se preocupar. Não tem como contestar. O que a gente vê hoje no mundo é uma preocupação de todos, dos mais pobres aos mais ricos. Essa pandemia, por exemplo. E o profeta já falava nisso há muitos anos atrás, através das mensagens. Só que a gente foi se habituando com as mensagens. A gente foi tomando conhecimento delas, dia após dia. E tanto é real que tem algumas mensagens que a gente nem imagina o que vem falando sobre o que está acontecendo hoje, na atualidade. Mas aqui, nessa mensagem, 11/1/2000, há 20 anos atrás, mais de 20 anos, na casa do seu Manuel, em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Aqui, nesse título, O Golpe. O que estamos vivendo hoje, na atualidade. A gente vê o governo, os governantes, desorientados. Uns mandando fazer alguma coisa, outros mandando fazer diferente. As autoridades de saúde não sabem o que fazem. Vacina não existe. Muito pouco. Qual é a eficácia do tratamento? A realidade do tratamento dessa doença. Mas a doença está se tornando, no mundo, uma coisa pequena do que virá pela frente. A fome, o desemprego, a angústia, o suicídio, a quebradeira. Mas isso tudo é consequência, será consequência da pandemia, da doença? Será que realmente essa doença é para isso tudo? Ninguém aqui contesta sobre a doença que ela não exista. A gente sabe que ela existe. Como existe a febre amarela, como existe o sarampo, existiu, como existe a dengue, como existe a gripe comum, todos nós estamos sujeitos a morrer de qualquer doença. Mas nem por isso vamos parar e nos proteger ou nos enjaular dentro de casa. Mesmo porque o mundo não pode parar. O mundo tem que continuar. Mas isso tudo que está acontecendo é um golpe. Por isso Deus está falando aqui, nessa mensagem. E ele botou o título, o Pai, O Golpe. Não falou em doenças, em pandemia. Ele colocou o golpe. E fala na mensagem: os meus desafiantes começaram a enfrentar o vírus da morte. A epidemia será grande. Só ficarão fora disso todos aqueles que estiverem firmes na fé e tiverem respeito para comigo e a minha Santa Mãe. Os governantes, eles com certeza estão mais preocupados do que os pobres. Porque os pobres, eles sempre foram martirizados, sempre foram excluídos da sociedade, sempre passaram fome. Hoje, com certeza, lamentavelmente, vai morrer muita gente muito pobre de fome. Mas rico nunca morreu de fome. E vai chegar esse momento. E o próprio rico não tem o que comer. É por isso que Deus está falando aqui. Chegou o momento de os meus desafiantes começarem a enfrentar o vírus da morte e a epidemia.
o que significa esse golpe? O que eles pretendem com esse golpe? Prendendo os mais pobres e humildes em casa. Para quê? Eles não falam, eles não dizem, eles não é divulgado que o mundo está muito cheio de pessoas. O ideal seria eliminar 20%, 30% dos habitantes na face da Terra. Isso está incluído no golpe, prendendo os mais pobres e humildes em casa, para matar de fome, soltando os criminosos, como hoje estão fazendo, os bandidos, com direito de ser solto, para não pegar ou não se contaminar com vírus. Fechando as igrejas, acabando com a fé das pessoas, para que quando reabrir essas igrejas, se reabrir, ser mais fácil de doutrinar o novo método das igrejas funcionar. Afastando a família, os parentescos, mãe sem ver o filho, filho sem ver a mãe, sem ver o pai, os avós longe dos netos. Qual é o golpe? Destruir, desconstruir a família. Estamos vivendo isso hoje. Destruindo a economia e o trabalho das pessoas para matar de fome as pessoas. Quantas pessoas já estão morrendo de fome por não ter o que buscar, onde buscar, sem o direito sagrado de poder trabalhar para o sustento. Isso tudo pertence ao golpe. Os governantes roubando cada vez mais, fazendo compras absurdas, sem licitação, sem pesquisa de preço, simplesmente vão lá, fecham o contrato e compram, sem saber se aquilo realmente vai ser útil, se não vai ser útil. O que é mais útil? É enchendo os bolsos deles, bando de safado, de ladrão. Por isso que Deus fala, está chegando o momento de esses pagarem. Isso tudo faz parte do golpe. É um teste para o plano final da nova ordem mundial, o anticristo. E as pessoas ainda têm a indecência de dizer que nada acontece. Começou a acontecer. Isso é só o começo. Então vamos ver quem é que realmente está falando a verdade. Se são os governantes, ou se são esses profetas que tiveram aqui na terra, a mando de Jesus, para falar toda a verdade. Hoje as pessoas estão obedecendo ao governador, ao prefeito, é igual o gado indo para a mangueira, para o abatedouro. O caminho é esse aqui e o gado vai, sem contestar. O ser humano hoje está fazendo isso, obedecendo os governantes, ficando em casa. Prefere morrer de fome do que arriscar a ir buscar o alimento fora de casa. Prefere morrer do coração do que buscar um hospital para fazer um tratamento. Prefere perder o neto, perder o filho, do que sair de casa, sair da toca, para poder resgatar o afeto da família. Hoje, estamos vivendo só uma amostrinha, só uma experiência que estão fazendo. Quem sabe, daqui a pouco eles vão desenvolver a vacina, ou alegar que encontraram a vacina, e para que possa ser vacinado, tenha que assumir um compromisso, através do chip, talvez, de exercer uma nova ordem, rezar conforme a cartilha deles. O plano é simples, o golpe está aí, só não vê quem não quer. Hoje estamos sentindo na carne o que há um ano atrás nem podíamos pensar de que maneira isso ia acontecer. Como fechar as igrejas? De que maneira vão fechar? Está aí para todo mundo ver. E a gente vê que eles querem abrir certos comércios, certas empresas, mas manter a igreja fechada, para que realmente
o povo, as pessoas percam a fé. Então a pessoa, para tirar a dúvida, pega essa mensagem, leia 2, 3, 4 vezes. A mensagem é do dia 11/1/2000. O título é O Golpe. É Jesus passando ao profeta há 20 anos atrás. Leia, reflita e vê se realmente a tua atitude está correta. Porque a nossa aqui é diferente. Nós vamos encarar todo esse golpe, toda essa pandemia de peito aberto, confiando apenas em Deus e não nos governantes.